Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa formação teológica. Nós estamos estudando sobre o panorama do Antigo Testamento. Esta é a aula 41, nós estamos trabalhando sobre o Pentateuco e nós vamos falar sobre o segundo livro do Pentateuco, Êxodo. Então, olha, se prepara, que eu vou conectar com a aula de ontem, que foi sobre Gênesis, para que você possa ter uma compreensão melhor desses primeiros livros. Então nós vamos entender aqui essa questão da libertação do povo de Israel no momento que ele vive como escravo nesse período histórico no Egito. Mas eu quero trazer aqui, meus irmãos, de acordo com o Manual Bíblico Unger. Vou pedir licença aqui, ele está logo aqui na minha sala. Vou pedir o Caleb para focar. Manual Bíblico Unger, de Merrill Frederick Unger. Ele aqui ele vai trazer algumas informações importantes. Anota aí para a sua biblioteca. Que o livro de Êxodo toma esse nome da Septuaginta, a Septuaginta grega, por intermédio da Vulgata Latina, significando em ambas as línguas, tanto no grego quanto no latim, partida, ida, saída. E alguns versos ou algumas versões da Bíblia, o nome Êxodo pode variar. Olha em Êxodo 19, no verso 1, que traz assim: no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Olha em Hebreus 11, verso 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída. Outras versões vão dizer assim: da partida dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Olha que interessante. Então, Êxodo significa saída, saída. Lembra que eu falei em aula anterior? O povo de Israel chegou no Egito como um povo livre, fugindo de uma crise mundial naquele período, de uma seca, de um período de fome, e eles foram para o Egito, eles foram salvos ali, porque Deus levantou no meio deles um homem, e aí tem todo um contexto de como José, este homem, filho de Jacó, foi parar ali no Egito, e ele acabou se tornando o segundo homem mais importante, mais poderoso do Egito, somente abaixo ali do faraó. E ele teve esse papel tão importante de preservar as famílias do povo de Deus, do povo hebreu. No entanto, eu quero até te fazer uma pergunta. Deixa eu começar essa aula te fazendo uma pergunta. Por quanto tempo o povo de Israel, você acha que o povo de Israel deveria ter ficado ali no Egito? Talvez você vai dizer assim para mim: Alberto, eles deveriam ficar ali o período que a fome estava sobre o mundo. 7 anos de fome. Lá para o 8º ano, eles retornariam à sua pátria, à terra que foi adquirida e conquistada, comprada pelos patriarcas. Aí eu vou te falar, pela lógica sim, mas Deus determinou um tempo para eles ali no Egito. Você sabia? Se você respondeu aí 400 anos e outros responderam 430 anos, vocês estão certos. Mas vamos entender por que esses dois valores aparecem? Em Gênesis 15, verso 13 e 14 está assim: então o Senhor lhe disse, é Deus falando para Abraão, tá? Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por, se você está acompanhando, diga aí, por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Outra versão vai dizer assim, com grandes riquezas. Olha só. Olha como esse verso trata. O povo de Israel ele vai chegar como estrangeiro, livre, mas serão escravizados e oprimidos. 400 anos.
400 anos. Mas Israel, ele passa e permanece ali no Egito por 430. Mas, Alberto, você acabou de ler, são 400 anos. Mas permaneceram 430. Vamos entender? Vamos entender? Olha o que o doutor Lucas diz em Atos 7, no verso 6 e 7. Lá relata assim, ó, Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Está falando sobre Israel, sobre a terra de Israel hoje, território. Segundo a direção de Deus, o povo de Israel deveria permanecer como escravos no Egito por 400 anos, mas permaneceram por 430 anos. Olha o que diz Êxodo 12, verso 40 e 41. Olha só que interessante. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. O apóstolo Paulo vai mencionar também esse tempo de escravidão aos Gálatas, lá no capítulo 3, verso 17 de Gálatas. Quero ler para vocês. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que vem invalidar a promessa. E eu quero me deter nessa primeira parte do verso. A lei veio 430 anos depois. Que aí ele vai fazer o apontamento da lei entregue a Moisés no Monte Sinai. Agora, eu quero fazer com que você entenda, compreenda como tudo isso aconteceu. Você deve estar falando assim, mas espera aí, 430 anos, mas não eram 400? Vamos entender? Vamos compreender? Êxodo, capítulo 2, anota aí no seu caderno, verso 11 ao 15. Olha o que está dito. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali, assentou-se à beira de um poço. A fuga de Moisés para Midian, onde ele encontrou refúgio, se tornou pastor de ovelhas, durou, sabe quanto tempo, meus irmãos? 40 anos. Alguns teólogos entendem que a narrativa do Êxodo, essa aí, que ele matou um soldado, né, de Êxodo 2, verso 11 ao 15, ocorreu por volta do ano 390 de permanência do povo hebreu como escravos no Egito. Agora, veja o que diz o Atos 7, no discurso de Estevão, diante dos seus acusadores no Sinédrio, antes de ser executado em Jerusalém. Está lá no verso 30 de Atos 7. Passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas, no deserto, perto do Monte Sinai. Ou seja, Israel passou 430 anos como escravos em terra estrangeira por uma imprudência de Moisés. Exatamente. E sabe o que isso me ensina? Quem pode deixar de viver o que Deus planejou para a nossa vida somos nós mesmos. Eu e você. Eu e você. Tudo na vida é uma questão de escolha. Eu aprendi isso com o meu pastor no início da minha caminhada cristã. Moisés poderia ter escolhido não matar o soldado egípcio e resolvido a questão de outra forma.
E aí, meu irmão, toda esse contexto entraria dentro daquilo que Deus já havia estabelecido, 400 anos. Faltava apenas mais 10 anos. E em 10 anos muita coisa aconteceria. Ele ali assumiria ali um papel talvez de grande relevância e ele teria ali uma argumentação, uma autoridade para conduzir o povo de Israel para fora do território egípcio. Então, meus irmãos, não haja de forma imprudente. Peça sempre a Deus sabedoria para agir e procure dar sempre a resposta que os céus esperam. E aí vamos dar continuidade? Você entendeu aí o tempo que Israel passou no Egito como escravo, 430 anos. Mas só que durante esse período, o povo de Israel clamou a Deus. E por quê? Porque a opressão egípcia era grande. Olha o que diz Êxodo 3, lá no verso 7. Diz o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Ao verso 8. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa terra e espaçosa, terra que mana leite e mel. Então, olha, Israel está lá escravizado no Egito. Ele vai sair. Mas vai acontecer uma série de eventos. Unger, que eu acabei de falar aqui em seu manual bíblico, ele vai dizer o seguinte, que na narrativa de Êxodo 1, do verso 1 ao verso 14, é mencionado o crescimento de Israel. Olha que interessante, olha o que Unger vai trazer. Israel vai crescer de tal forma. José morre, passam-se alguns anos, na verdade séculos, um novo rei, entre aspas, do período Ixo, ou da poderosa 18ª dinastia do Egito, chega ao poder. Sua opressão sobre o povo é iniciada por causa do relato que ele obtém do grande crescimento do povo hebreu. Depois dá uma olhada lá em Êxodo, capítulo 1, do verso 1 ao 7. Deixa eu ler o verso 7 desse capítulo 1. Os israelitas eram porém, férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram muito, tanto que encheram o país. Olha que riqueza esse verso para fazer referência a esse período histórico. Champlin, aqui, ó, desses livros aqui, ó, deixa eu pegar aqui. O Champlin, o pastor Walter já mostrou aqui, ó, o Antigo Testamento interpretado de Russell Champlin. Ele vai dizer assim, ó, olha que interessante. Diz que no hebraico o termo proliferar, que eu acabei de ler para você em Êxodo 1:7, aparece como enxamearam. Na tradução do hebraico é enxamearam. Ou seja, segundo Champlin, os israelitas aumentaram muito, como se fossem insetos a zumbi, palavras do Champlin, em razão do seu grande número. Houve extraordinária multiplicação, e foi precisamente isso que assustou os egípcios, levando-os a subjugar a grande massa que aumentava mais e mais. Por isso que houve uma opressão, por isso que eles pressionaram tanto. E aí, essa opressão também foi para criar aquilo que nós chamamos de cidades-celeiros. E aí se destacam a Pitom e Pi-Ramsés. Nós vamos ver isso lá em Êxodo 1, verso 11. Olha o que diz. Né? A pressão foi tão grande para a construção dessas cidades-celeiros que o povo começou a clamar ao Senhor. Verso 11 de Êxodo 1. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades-celeiros de Pitom e Ramsés. Fica ali próximos ao delta do Nilo.
Champlin ainda completa: Israel se desenvolvera, impondo a sua própria identidade e poder. Havia muitos jovens em meio ao povo em idade de serviço militar. Quando você entender isso, quando a Bíblia trouxer essa informação, jovens em idade militar, é em torno ali dos 20 anos. A situação se tornara muito tensa. A hostilidade egípcia tinha sido, assim, bem despertada. Êxodo 2, verso 23 e 24, vai dizer assim para nós: durante esse longo período, o rei do Egito morreu. Os israelitas gemiam sob a escravidão e clamavam, e o seu clamor subia a Deus por causa da escravidão. E aí, é a partir desse contexto que Deus vai lá e mexe com Moisés, mexe com a estrutura dele. Por quê? Ele é escolhido por Deus para ser o libertador do seu povo. Então Moisés, ele se torna o principal personagem desse livro. Moshe, que significa, o nome de Moisés, Moshe, significa tirado das águas. Ele pertencia à tribo de Levi, ao clã de Coate, à casa ou à família de Arão. Quer ver isso na Bíblia? Está lá em Êxodo 6. Olha o verso 16 de Êxodo 6. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Olha o verso 18. Os filhos de Coate, Anrão, Isá, Hebron e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133 anos. Agora olhe o verso 20 de Êxodo 6. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Neste tempo do nascimento de Moisés, o faraó planejou a extinção do povo hebreu. O rei ordenou que a população lançasse todos os bebês machos no Nilo. E aí as pessoas, obviamente, tiveram essa resistência e aí foram forçados pelos soldados egípcios. Êxodo 2, verso 3 diz assim: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou ele, Moisés, um menino, e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Para salvar seu bebê, a mãe de Moisés o pôs numa cestinha, recoberta de pinche, e a sua irmã Miriam ficou de longe observando. Ao ser encontrado pela filha do faraó, Miriam ofereceu uma ama para a criança, que é a sua mãe, Joquebede. E assim, a vida de Moisés foi poupada e, ao ser desmamado, foi entregue à mãe adotiva, essa filha do faraó. Está lá em Êxodo 2, verso 1 ao 10. Champlin vai nos dizer que Moisés sentia-se satisfeito no deserto, enquanto ajudava a cuidar do rebanho de seu sogro. Não havia excitações, não havia problemas, não tinha ameaças, ele estava muito tranquilo. Ele tinha uma vida que acho que ele pediu a Deus. Uma vida tranquila, pacata. Cuidava ali do rebanho do seu sogro. Tinha tudo o que precisava. Sua família, sua esposa, filhos, tudo. Mas chega Deus e mexe com a sua estrutura e lhe entrega uma missão para ser cumprida. Uma missão. Este momento é descrito em Êxodo 3, quando Deus aparece a Moisés na forma de uma sarça ardente que não se consumia no deserto do Monte Horebe. Durante este encontro, Deus revela o seu nome, Yahvé, eu sou. E isso indica e aponta para nós eternidade e autoexistência. E aí começa um diálogo entre Deus e Moisés. E Deus fala para tirar o seu povo, para libertar o seu povo do Egito. Êxodo 3:10. Agora vá, pois eu o estou enviando ao faraó para tirar o meu povo, os israelitas, do Egito. Então Moisés vai perante o faraó
e vai ter esse diálogo para a libertação. E você conhece ali a história, se não, se propõe a ler o livro de Êxodo. Olha que interessante. Êxodo 5, verso 1 e 2. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Olha que interessante. O Senhor fez exigências ao Faraó. E aí o Faraó, ele descontente com isso, ele vai aumentar a opressão e a carga sobre o povo de Israel. E olha que interessante que Russell Champlin vai falar. Ele comenta que o Faraó, de forma alegadamente, se dizia filho de uma divindade, de acordo com o panteão egípcio. E esse Faraó, segundo Champlin, ele era conhecedor de uma forma profunda das verdades religiosas daquele tempo, daquele período, principalmente egípcios. E nunca tinha ouvido menção do nome de Deus, de Yahvé, o Deus do hebreu. Nunca. Então, ele não se dispunha até mesmo fazer uma concessão para uma divindade que ele não conhecia, né, e que ele considerava falsa. E para ele seria um absurdo liberar um povo para uma divindade que ele considerava assim inexistente. Nem se propôs a conhecer. E aí, dentro desse contexto do Êxodo, nós temos aí as 10 pragas. O pastor e teólogo André Daniel Heiken e Champlin vão dizer que as pragas no Egito, descritas em Êxodo, está lá no capítulo 7, vai até o 12, foi o fator de pressão que Deus utilizou para pressionar e levar o faraó a permitir a saída dos hebreus. Aí você pode falar assim, mas Alberto, Deus com todo o poder poderia fazer isso de uma vez só? Claro, Deus tem todo o poder. Mas Deus, Ele tem tudo sob controle. E se você perceber, e eu quero passar aqui rapidamente, pelas 10 pragas, e eu quero mostrar que Deus é inteligente, mas gente, nossa, Deus foi vencendo cada um dos deuses do panteão egípcio, né, com as 10 pragas. Olha só que interessante. Lá em Êxodo 7, verso 20 e 21, nós temos o momento que as águas do rio Nilo são transformadas em sangue. Você sabe quem Deus estava vencendo ali? Qual era o Deus egípcio que o nosso Senhor estava vencendo? Ele estava vencendo o deus Apis, chamado Deus Boi. Esse deus era conhecido ali no meio egípcio por ser um símbolo de fertilidade da vida e da vida no Egito. E ele também estava vencendo Ísis, a deusa do rio Nilo, porque tudo ali no egípcio era um deus. O Nilo era um deus. Então ele estava vencendo esse também. As rãs, né, que está lá em Êxodo 8, verso 6, Deus estava vencendo o deus Hequete, que na verdade é uma deusa egípcia com cabeça de rã que estava associada à fertilidade. Os piolhos e mosquitos de Êxodo 8, 17, Deus estava vencendo um outro deus que era Sete. As moscas em Êxodo 8, 24, Deus estava vencendo Ra, o chamado Deus Sol, o Aquiti, também simbolizado com um Deus Mosca. A peste nos animais, Deus estava vencendo um outro Deus chamado Actor e Apis, divindades egípcias associadas a bovinos. Aí você vai entender lá na frente, quando Moisés sobe no Sinai para receber a lei, as tábuas, os 10 mandamentos, e o povo fica embaixo e pressiona Arão para montar um Deus com ouro. E o Deus que ele vai montar é um bezerro. Por quê? Porque isso está na mente deles como um imaginário, né? A forma de animais. Eu já citei aqui 2 divindades egípcias em forma de bovinos. As úlceras, Deus estava vencendo ali Apis e Esquimete. O Sunu, o Deus da peste também. As chuvas de pedras, a saraiva, Deus estava vencendo o Deus dos céus naquele tempo, que era Nut,
e Osíris, também o deus da colheita. Os gafanhotos foram vencidos, foram uma praga para Deus vencer ali e mostrar a todo o povo que Deus estava vencendo o Deus dos céus daquele tempo, que era conhecido como a divindade de Nut, Osíris e Sete. As trevas, Deus estava vencendo Nut mais uma vez. O Deus do sol também, Ra, e a morte dos primogênitos. Deus estava vencendo ali, mostrando ali, não só para o povo de Israel, mas o povo do Egito, que Deus estava vencendo. Osíris estava vencendo ali, Quete, Ísis, conhecida como protetora das crianças. Olha só como Deus se posicionou ali para libertar o seu povo. Deus ainda liberta o seu povo através de uma ação maravilhosa que é a abertura do Mar Vermelho, que está lá descrito em Êxodo 14. Olha que interessante que nós encontramos na palavra, lá em Êxodo. Nós temos também a aliança no Sinai, os 10 mandamentos são entregues e tudo isso a gente já viu anteriormente, é a base para o relacionamento com Deus, o estabelecimento das alianças. Aí eu quero trazer uma curiosidade para poder fechar essa aula, tá? Champlin vai nos informar, e aí existem várias discussões no meio teológico, você já deve ter ouvido alguma delas, né? Alguns perguntam assim, Adão teve umbigo, Adão e Eva? Será que Deus foi lá e desenhou um umbigo? Isso é uma das discussões aí que alguns perdem tempo com essa discussão. Uma outra discussão, quando faz referência aos 10 mandamentos, alguns vão dizer que na tábua, né, dos 10 mandamentos estavam divididos ali. Por exemplo, Agostinho sugere que 3 mandamentos estavam na primeira tábua e os outros 7 estavam na segunda. Um outro teólogo chamado Calvin vai dizer que 4 estavam na primeira tábua de pedra e os outros 6 estavam na segunda. Flávio José, por sua vez, esse já vai afirmar com mais coerência que 5 mandamentos estavam em cada uma das tábuas. E aí, caminhando, depois você vai poder ver até mesmo na estruturação final de Êxodo que Deus vai dar ordens para a criação do tabernáculo, a construção do tabernáculo, onde Deus vai habitar no meio do seu povo. E você vai ver ali a grandeza desta construção. Então agora eu quero terminar essa aula te incentivando a estudar o livro de Êxodo e fazer marcações e anotações em seu caderno, daquilo que mais chama a sua atenção nesse livro. Então, nós nos encontraremos amanhã para mais uma aula sobre o panorama do Antigo Testamento. Um forte abraço e até lá.